Olá, queridos, graças e paz, tudo bem? É um prazer muito grande poder falar com você nesse momento. Hoje eu estou aqui com um novo vídeo, né, para compartilhar com vocês. Lembrando que eu tinha outros vídeos aqui nesse meu canal, eu preferi zerar, excluir tudo para começar um novo projeto com vocês. Qual o projeto agora? Perguntas e respostas, tá bom? Respostas em termos de mensagens curtas ou resposta de maneira mais sucinta. Lembrando que o propósito real é sermos edificados, sermos abençoados uns pelos outros, ok? E eu conto com sua cooperação, com a sua dedicação também, assim como eu vou estar me dedicando a vocês. Lembrando que eu estou gravando agora esse meu primeiro vídeo aqui do canal, né? Como eu falei, excluí os outros mais antigos, com o meu aparelho no em vertical, mas para vocês ficarem melhor na horizontal, manda uma mensagem aí que eu mudo essa questão nos próximos encontros, tá bom? Como eu falei, é um programa, é um momento de perguntas e respostas. Então, eu vou estar respondendo em termos de curtas mensagens, tá bom? Eu me lembro que há 3 dias atrás perguntaram para mim o seguinte: se Deus não aprova a consulta aos mortos, como explicar o que aconteceu em 1 Samuel, capítulo 28, quando Saul ele procura um médium para fazer Samuel subir dentre os mortos? Lembrando que é um texto, queridos, que não é tão fácil de se interpretar, não é tão fácil de se explicar, tanto que existem duas linhas de pensamentos diferentes, tá bom? Porque é um texto que não é tão comum, é um texto que não é tão simples, é um dos mais complexos das escrituras. Então é isso, né? É um dos mais complexos das escrituras. Tanto que você vai ver linhas de pensamentos no meio protestante, linhas de pensamentos diferentes. Eu vou explicar as duas de maneira sucinta e vou também explicar qual que eu mais me inclino, que eu mais acredito, né? Para que esse texto venha a ser explicado de maneira mais abrangente, de maneira mais coerente, eu preciso trazer para você um contexto histórico de maneira resumida, de forma resumida. Vocês lembram que Samuel ele era o líder de Israel? Havia um governo teocrático sobre Israel. Deus era que era, na verdade, o líder. Samuel era o profeta, era o sacerdote, era o juiz, era aquele que Deus havia levantado para conduzir o povo, para trazer instrução àquele povo. Mas o povo ele começa agora a olhar para as nações vizinhas e querem ter um rei semelhante às outras nações. Quem era o rei de Israel? Era o Senhor, mas o povo queria um rei homem, né, de carne e osso como as outras nações. E aquilo muito indignou Samuel, mas Deus falou, fique tranquilo, a escolha deles, e eles vão arcar com as escolhas deles. E eu vi uma frase interessante, é melhor você orar pelas suas decisões para que você não precise orar pelas suas consequências. E aquele povo simplesmente, eles, de maneira carnal, de maneira completamente destituída de temor e de sabedoria, eles não, queremos ser com as outras nações. E Samuel então respeita, com base numa validação divina, dizendo assim, deixa eles fazerem aquilo que eles querem. E quem era Saul? Saul era alguém que havia sido chamado pelo Senhor, que tinha tudo para prosperar no seu ministério, né, no seu reinado, e que até começou bem, ele começou bem, mas que por um instante ele deixou-se distrair, seduzir-se pelo poder, pelo trono, e chegando até a desobedecer ao Senhor, que levou ele a simplesmente não ter o seu trono perpetuado. Melhor nós lemos o texto, né? Está lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 1 ao 14. Vamos ler lá, por favor. 1 Samuel 13, 1 ao 14. Olha o que diz aqui. Saul havia reinado em Israel durante um ano. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 estavam com Saul em Micmas, na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas, em Gibeá, de Benjamim. Saul despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, e os filisteus ficaram sabendo disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: que os hebreus escutem isso.
E todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus. E agora os filisteus estão com ódio de Israel. Então o povo foi convocado para se juntar a Saul em Gilgal. Os filisteus se reuniam para lutar contra Israel com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está na praia do mar. Eles foram, acamparam-se em Miqumas, a leste de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, isso porque o povo estava angustiado, se esconderam em cavernas e em buracos entre rochas e túmulos e cisternas. Também, alguns dos hebreus passaram do Jordão e foram para a terra de Gade, em Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao seu encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando aqui e que você não tinha vindo no prazo combinado e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miqumas, eu disse comigo: agora os filisteus vão contra mim em Gilgal e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, pega esse texto, pega essa frase, forçado pelas circunstâncias, ofereceu holocausto. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado o seu reinado será substituído. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Então perceba que aqui começa o problema de Saul. Saul ele se deixa ser levado por uma pressão externa, né? Ele deixa de confiar que aquele que havia sido sempre dado vitória ao seu povo, ao povo de Israel, ele esqueceu que ele estava ali presente para continuar dando vitória. Mas ele se vê forçado pelas circunstâncias, porque o povo está indo embora, está se dispersando, ele sente medo, aí vem com aquela conversa de que, não, porque eu não tinha adorado, né? Eu não tinha buscado o Senhor, então eu fui lá e fiz o sacrifício. E aquilo foi o primeiro passo para que Deus pudesse rejeitar e achar alguém melhor do que ele. Mas ali ele ainda iria ficar reinando, depois que ele morresse, Deus iria levantar outro. Mas aí você vai para o capítulo 15, e no capítulo 15 acontece algo semelhante, por que não dizer pior? No capítulo 15, praticamente o capítulo todo, Deus havia simplesmente decidido castigar Amaleque pelo aquilo que ele tinha feito a Israel tempos atrás. E Deus deu instrução. Eu não vou ler para não ficar muito longo, mas vou explicar para você de maneira resumida. Então ele deu instrução, vai lá com o povo, mata todo mundo, destrói tudo, mas simplesmente Saul entendeu que era importante conservar o rei, conservar alguns bois, né? Algumas coisas que aos seus olhos eram interessantes, eram valiosas, para entregar ao Senhor. E quando simplesmente Deus vê aquilo, Deus fala para Samuel: olha, mais uma vez o cara me desobedeceu, o cara foi rebelde. Vai lá, tipo assim, dá real, explica para ele que acabou, acabou. Simplesmente ele vai ser removido por completo. E Samuel vai lá, fala com Saul fica tão indignado com aquilo, tão preocupado com o seu trono, que quando Samuel vira as costas, ele, naquela loucura para tentar agarrar Samuel, para clamar por Samuel, ele rasga o manto de Samuel, e Samuel fala: hoje Deus rasgou de ti o reino, hoje acabou para você, não tem mais jeito. É aí uma vez. Agora perceba a preocupação de Saul, né? A preocupação de Saul é completamente diferente da preocupação de Davi. Porque humanamente falando, o pecado de Davi foi pior. Quando você enxerga o pecado de Davi, qual foi o pecado de Davi? Pegar a mulher do seu servo fiel,
deitasse com ela, engravidar a mulher, depois tentar simular uma falsa gravidez, tipo assim, uma falsa paternidade, porque ele manda buscar o marido para deitar com ela, porque ela, quando soubesse que ela estava grávida, esse filho é meu, mas a coisa não dá certo. Resumindo, ele manda matar o marido, né, da mulher que ele se deitou, o seu servo fiel. E, porém, quando o profeta Natan vem para confrontar Davi, Davi assume: olha, eu errei, pequei, não tem história, eu vou assumir aqui meu erro. Só lhe peço uma coisa: não tire de mim seu espírito, não. Enquanto Davi está preocupado em não perder o espírito, Saul está preocupado com o trono. Ele está dizendo: não deixe que eu entre na cidade sem você, não. Vem comigo para que o povo olhe para mim, saiba que tá e ache que está tudo bem. Essa foi a preocupação de Saul. Se você for ler aqui o texto aqui, você vai observar isso aqui de maneira muito clara. Deixa eu ver aqui direitinho aqui. E olha, quem fez o trabalho que era para Saul fazer foi o próprio profeta. Foi lá e matou o rei e destruiu tudo. Mas aí, olha o que foi que Saul disse aqui. Vamos ler do versículo 30. Então Saul diz: pequei, mas honra-me agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para que eu adore ao Senhor, seu Deus. Percebe que quando Davi está preocupado com aquilo que ele fez contra o Senhor, ele está preocupado com os anciões, com o povo. Ó, deixa eu voltar para a cidade, eles me veem que eu estou contigo, aquela coisa toda. Então, olha o coração. Um amava o Senhor, outro amava o trono, outro amava, sabe, os seus desejos, as suas, digamos que, ou o outro amava os seus projetos em si, digamos assim. Então perceba que Saul está desnorteado. Ele já havia sido registrado pelo Senhor, já havia sido, o seu reino havia sido, né, rasgado, e essa postura lhe custou a sua própria vida, digamos assim, né? Então ele estava completamente desnorteado, perdido. Então, como alguém perdido, ele está atirando para todos os lados para saber onde é que a coisa vai dar certo. Quando você lê aqui o texto, você percebe o que foi que... Vamos lá para 1 Samuel, de novo, capítulo 28. Olha o que diz aqui o texto. 28, versículo 6. Saul consultou ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem pelo sonho, nem por Urim, nem por profeta. Ele consulta a Deus. Deus não fala com Saul de maneira alguma. Quando ele percebe que Deus não falou com ele, então ele vai buscar, ele manda buscar um médium, porque ele sabia que era contra os princípios do Senhor. Por quê? No livro de Deuteronômio, capítulo 19, capítulo 18, versículo 9 a 12, olha o que diz. Quando entras na terra que o Senhor teu Deus der para vocês, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquele povo. Não se achará diante de ti quem faça passar pelo fogo seu filho, ou seja, quem ofereça seu filho a Moloque, adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor, e por as abominações o Senhor seu Deus os lançará diante de ti. Levítico agora, 19:31. Não recorra aos médiuns, nem busque quem consulte espírito, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então perceba que ele sabia que Deus ele não compactuava com isso. Agora, ele busca o Senhor, Deus não fala com ele, nem pelo Urim, nem por profeta, nem por sonho. Agora ele manda buscar uma necromante, uma médium, para que ele pudesse trazer Samuel de volta. Agora, se Deus não fala pelo princípio que ele estabeleceu, como é que ele vai falar pelo princípio que ele é contra? Ou seja, existe duas linhas de pensamento. A primeira linha de pensamento acredita que quem ali apareceu foi Samuel. Por quê? Embora Deus é contra, né, essa questão de consultar os mortos, mas Deus, na sua soberania, fez ali Samuel aparecer, né, de maneira que a mulher até se assustou, porque antes mesmo que ela pudesse invocar, Deus já trouxe Samuel e ela viu aquele homem, ela agora fala com Saul. Então aquilo, porque Deus fez aquilo? Deus fez aquilo para poder, digamos que, rechear ainda mais o juízo que ele mandaria sobre Saul. E talvez isso faça sentido na mente de alguns. Eu não acredito dessa forma. Eu acredito que ali quem apareceu foi um espírito de engano.
O espírito de engano, ou seja, o diabo ele se traveste de luz para enganar as pessoas. Você entendeu? Ele se traveste de luz. Ele vem parecendo que é aquilo que ele não é. Você entendeu, queridos? Isso é muito delicado, porque o diabo sabe, né? Uma pessoa que está em desespero, como as suas emoções estão fragilizadas, então ele vai usar de um tudo para ganhar essa pessoa para si. Você entendeu? Então perceba que se Deus não falou pelo princípio que ele estabeleceu, porque ele falou por um princípio que ele não estabeleceu. Mas aí você vai ver o texto, a mulher fala que viu um ancião, né, que era como um Deus que subia, e ela fala que ele tinha uma capa, e aí a palavra fala que Saul entendeu que era Samuel. Uma vez que ele entende que é Samuel, aquele que está registrando os fatos coloca o tempo todo como Samuel. Então Samuel disse, meus amados, eu não consigo crer que ali era Samuel, embora exista uma linha de pensamento que acredita que era Samuel, eu não creio que era Samuel. Quando você lê aquele texto que Jesus Cristo fala sobre Rico e Lázaro, lembra? Que os dois morrem. Lázaro vivia no Senhor, o rico vivia de maneira regalada, não queria saber de nada. Ambos morrem. O rico lembra de tudo, vê Lázaro no seio de Abraão e agora pede que o Senhor permitisse que Lázaro tocasse o dedo em água e tocasse em sua língua. Aí ele fala, não dá, quem está lá não vem para cá, quem está cá não vai para lá. Ele fala, então me permita voltar para falar com os meus parentes, para não virem para cá. Ele fala, quem está aí não pode voltar. Eles têm o profeta, eles têm a palavra, eles têm tudo que ele necessita. Tudo que eles necessitam, eles têm. Eles que procuram dar ouvido. Se a palavra não nos dá respaldo para isso, sem contar que a Bíblia fala que após a morte segue-se o juízo. Uma pessoa que morre sem Cristo, ela morreu, ela vai diretamente para o seu juízo. Quem morre com Cristo vai estar com o Senhor, mas nenhum nem outro volta. Nenhum nem outro volta. Até que Cristo venha e os mortos se ressuscitem e aquilo que é corruptível se reveste de incorruptibilidade. Mas até lá, a palavra não nos dá respaldo sobre. Mas tem ali o exemplo de Moisés e Elias que apareceu no monte. Elias não morreu, foi arrebatado. E Moisés ali apareceu, estava Moisés, Cristo e Elias, um representando a lei, os profetas e a graça, mas não houve um contato de Moisés com os discípulos. Eles apenas viram em uma visão. Ali foi uma visão. Você entendeu? Mas nós não temos respaldo bíblico para confirmar que ali de fato era Samuel. Você vê, fala o tempo todo Samuel, porque quem registrou, quem fez o registro dos fatos, também passou a acreditar, porque o próprio Saul entendeu que era Samuel. Mas amados, como é que Deus vai proibir algo e Deus ele vai praticar isso? Mas Deus é Deus, ele faz como ele quer. Não, Deus não se levanta contra o princípio que ele estabelece. Você entendeu? O que eu percebo é o espírito familiar, o espírito de engano se manifestando para poder trazer confusão, para poder até permitir. Sabe por quê? Quando você vê no livro, tem um texto nas Escrituras em que Deus permite que o espírito de engano tome a boca dos profetas falsos para poder Acabe ser completamente destruído, porque Acabe ele sai do princípio do Senhor, ele se envolve em pecados e contaminações. Deus permite que o espírito de engano se apresentasse a ele. Eu vou sim fazer com que profetas falem engano para Acabe, e ali foi a sua destruição. A mesma coisa, Romanos fala que aqueles que não deram ouvido, vamos para o texto que é muito melhor. Romanos, cadê? Romanos capítulo de número 1, se não me engano, deixa eu abrir lá direitinho. Romanos 1. Aleluia. Versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. E aí ele começa a falar aqui sobre os atributos de Deus, né, tal, tal, tal. Aí ele fala assim, ó, por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graça, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios
e o coração insensato deles se obscureceram, dizendo-se ser sábio, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagem semelhante à do ser humano, a do ser corruptível. As aves e os quadrúpedes e os répteis, por isso Deus os entregou. Pegue bem aqui esse texto. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do seu coração, para desonrarem os seus corpos entre si. Chega uma hora que a pessoa está tão afastada de Deus que Deus fala assim, cara, é o que você quer, eu estou tirando o pé do freio, vai lá e faz como você quer. Saul, ele estava nesse lugar de perdição. Deus tira o pé do freio, vai lá, faz como você quer. Aí, simplesmente isso vai estar apenas acrescentando condenação e juízo sobre você. Você entende? Então, por mais que o texto diga que e Saul tenha entendido ser Samuel, eu não creio jamais que ali era Samuel. Eu creio que ali era um espírito de engano. Mas eu vou explicar de novo. Existe uma linha que acredita que era Samuel, outros creem que não era Samuel, era o espírito de engano. Eu sou dessa linha. Eu creio que era espírito de engano. Porque o diabo sabe, querido, quando a pessoa perde algum ente querido. Por exemplo, nos dias de hoje, eu me lembro de uma história, eu não participei, eu não vi, eu só ouvi, não sei se é fato mesmo. Eu ouvi e estou contando. Teve uma vez uma senhora, ela perdeu seu marido e ela precisava de um documento que só ele sabia onde estava. Eles foram para um centro, né, de mesa branca e aquele marido se manifestou ali e disse, ó, tá no lugar assim, assim, assim. Ela foi lá e encontrou. Aí você fala, como é que não pode falar que é o marido? Querido, espíritos familiares que acompanham aquela família e depois se manifestam com o intuito de enganar. O diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Ele não vem nunca assim, não, eu sou o diabo, não. Ele vem como um anjo de luz. E se possível para enganar até os escolhidos. Agora pare você e pense. Você perde alguém muito querido para você. E aquele alguém aparece com a sua voz, com suas lembranças, com segredos que só você sabe, só você sabia. Isso é que você acha que só você sabia, mas no oculto, tudo que é oculto está patente ao reino do Espírito. O diabo vê tudo, Deus vê tudo. Aquilo que você faz em oculto, Deus está vendo, o diabo está vendo, os demônios estão vendo. Talvez que não veja são pessoas. Então é oculto para você, mas não é oculto para o mundo espiritual. Então o diabo ele vai revelar coisas que só você sabia. Você entendeu? Então é o seguinte, amados, aquele que morre não volta mais. Não volta mais, porque a Bíblia me dá respaldo disso. Não volta mais. E Deus é contra a consulta aos mortos. Tá bom? Essa necromancia, essa mediunidade, isso é engano do diabo. Então, a instrução que eu dou para você é fique atento. Ah, pastor, então Deus não permite, a Bíblia não permite, né? Consulta aos mortos, ali foi uma operação satânica para roubar, para destruir, para conduzir Saul ainda mais a perdição que ele já tinha tomado esse rumo. E tanto que se você for olhar a predição que eles deram, não se cumpriram a risca sobre no dia seguinte Saul e os filhos dele estarem com ele. Não se cumpriu a risca. Então, houve sim a manifestação de espírito de engano para poder destruir Saul cada vez mais. A instrução que eu dou para você é guarde a palavra, guarde as escrituras, não se perca daquilo que a Bíblia fala, porque a palavra é que tem vida e paz para mim e para você. Então você agora que me escuta, você que me assiste agora, guarde seu coração. Jesus Cristo, ele é o nosso melhor amigo, tá bom? Quem partiu com Cristo está em plena paz, quem partiu sem Cristo, infelizmente, ele vai estar em condenação eterna. Mas ainda assim nós cremos que nos últimos momentos a pessoa, se ela se arrependeu, ela está salva, tá bom? Mas não se deixe enganar, acreditando que essas aparições em centros, ali de fato é a pessoa, porque a pessoa não volta mais. Quem foi, foi e não volta mais. Guarde aquilo que a palavra diz, cumpra a palavra e receba Cristo como seu Senhor e Salvador. Mude sua vida, seja completamente alcançado por essa palavra, porque você não sabe até que dia, até que momento você vai estar aí, bem, sabe, gozando de plena saúde. Hoje tivemos a triste notícia da morte do nosso querido e amado Silvio Santos, né? Hoje, dia 17 de agosto. A morte dele, né? Um homem excelente, excelente, judeu, mas não é porque é judeu. Eu creio que ele já havia sido evangelizado pelo André Valadão, havia sido alcançado por essa palavra. Então, assim, nos é chamado crer que existe um lugar de paz. Agora, eu tenho que entender, sabe, que o meu futuro, ele é ajustado aqui, enquanto eu estou na terra, porque após a morte não tem como fazer mais nada.
Não adianta rezar missa de 7 dias, de 14, de 21, sabe, de 28, de 35. O que tem que ser feito aqui e agora. Buscar a Cristo enquanto você pode achar e invocá-lo enquanto ele está perto, tá bom? Que Deus te abençoe você. Grande abraço. Vamos orar comigo? Pai, eu te dou graça por cada pessoa que me assiste agora. Quero declarar a bênção do Senhor alcançando os corações dela e mudando as suas vidas. Eu os abençoo, autorizando elas a crescerem e a prosperarem. Que elas possam entender cada vez mais o propósito que isso tem para as suas vidas em nome de Jesus, tá bom? Que você seja agora abraçado, receba um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Graça e paz. Tchau, tchau.